Tânia, obrigado, Nelcina. E hoje nossa casa vive mais um dia especial, com um visitante também igualmente especial. Claro, ele que traz a especialidade do dia de hoje, né? Eduardo Guimarães, ele é um trabalhador muito ativo no movimento espírita no Brasil, baseado em Niterói, né, no Rio, e levando sua palavra por vários estados no Brasil também, e fora do Brasil, já esteve aqui várias vezes. Eu o conheci, inclusive, por ocasião da primeira Semana Espírita de Nova York, em 96, né? E desde então, a gente tem um tremendo carinho, um tremendo respeito por esse nome, Eduardo Guimarães. Sem mais delongas, por gentileza, Eduardo. Queridos amigos, bom dia a todos. Bom dia. O pessoal responde aqui direitinho. Sejam as minhas palavras iniciais de profundo agradecimento pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui num grupo que não é a caminho da luz, é o grupo que está no caminho da luz. Então, que possamos nessa manhã radiosa, já estive lá dando uma olhada na praia, bonita, e aqui estamos nesse domingo pela manhã, talvez como mais uma voz que neste mesmo dia, nessa mesma hora, se junta talvez a um grande coral de todas as religiões do mundo, no Oriente, aqui no Ocidente, nos cultos mais fechados, nas religiões mais abertas. O fato de que é muito comum, domingo pela manhã, as religiões se unirem e talvez então, como um grande coral, hoje aqui pela manhã, o caminho da luz junta a sua voz e todas sobem em direção ao Altíssimo, que ouve cada uma e desenvolve recursos, mobiliza recursos em favor desses que oram com fervor. Então que tenhamos essa manhã, uma manhã de recolhimento espiritual, uma manhã em que a gente permita alongar nossas reflexões em torno da vida, do nosso destino, do papel que cada um de nós desenvolvemos aqui. A tendência nossa em trânsito pelo mundo é nos distrairmos com as coisas, principalmente com as facilidades. Mas, à luz do Espiritismo, nós somos convidados, somos chamados a ver a existência material sob outra perspectiva, sobre outras ideias, de modo que cada um de nós pergunta a si mesmo, e alguns até constantemente, qual é a minha obra? Qual é a minha mensagem? O que é que eu vim fazer neste mundo? Por que é que eu nasci? Qual é a trajetória que eu devo percorrer até o minuto fatal, de modo a eu deixar uma referência boa a meu respeito? Como é que eu vou querer ser lembrado? As pessoas que são significativas para mim, como é que eu vou querer que elas se refiram a mim? Então, aquele que tem uma dose espiritual é aquele que se preocupa com isso, que se orienta para esses princípios espirituais, não obstante as dificuldades,
os entreveros, as grandes dificuldades que atravessamos no mundo. Então que tenhamos esta manhã de recolhimento, essa manhã de reflexão espiritual. O mundo antigo tinha uma organização político-regional ou geopolítica diferente dos dias atuais. Imaginem vocês que desta vez aqui na América, cada vez que eu venho eu aprendo uma coisinha. Então me dou conta de que, além dos estados, além da nação, dos Estados Unidos da América, que se divide em estados, as cidades, mas se eu entendi bem, além das cidades, existe aqui o conceito de condado, que de alguma forma reúne um grupo de cidades dentro de uma determinada região. É isso. Eu vi senhos e vi gente concordando, é mais ou menos isso então. O mundo antigo, principalmente a Grécia, tinha uma constituição política um pouco diferente da nossa na atualidade. A Grécia não era exatamente um país, como nós entendemos o conceito de país, de nação, como é hoje. Ela era constituída das chamadas cidades-estados. Eram cidades, mas que tinham uma dinâmica, uma importância, uma abrangência tão significativa que elas não só eram tidas como cidades, tinham um gigantismo que lembrava um estado. Existiam várias cidades-estados que compunham o chamado mundo grego, que depois viria a se constituir na nação grega. Entre essas cidades-estados, uma que a civilização ocidental mais deve, uma nesga de terra tão estreita que ficamos espantados. Como é que pôde nascer tanta gente boa, tantos gênios, tantas cabeças, numa faixa de terra tão estreita como foi Atenas, na Grécia Antiga? Os grandes pensadores, os príncipes da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, eram atenienses. No mundo da arquitetura, ainda qualquer hoje escola de arquitetura, nos seus primeiros anos, chamado básico, não há curso de arquitetura que não faça referência aos dois maiores arquitetos de todos os séculos, Fídias e Praxíteles, também atenienses. As tragédias de Eurípides, de Sófocles, que até hoje são apresentadas no mundo, há mais de 2.500 anos atrás, foram escritas em Atenas. Atenas, portanto, era uma representação da cultura, daquilo que o homem mais pode produzir em termos de beleza, cultura, arte e conhecimento. De modo que essa referência atravessou séculos e séculos. E hoje o mundo ocidental deve à Grécia, e principalmente a Atenas, tem um débito enorme, porque ela gerou para os séculos à frente toda essa visão de civilização, de cultura, de valores, de pensamento. Havia uma outra cidade-estado, que ao ver o desenvolvimento de Atenas, a cidade-estado de Esparta, que havia desenvolvido uma linha, uma cultura diferente. Enquanto que Atenas era uma cidade voltada para as ideias, para a arquitetura,
para o pensamento, para a filosofia, Esparta se especializou na arte guerreira. Um menino que nascia em solo espartano, já aos 8 anos, ele começava o seu treinamento no exército espartano. Esse treinamento ia até os 30, quando ele então tinha a possibilidade de casar, mas ficava ainda ligado ao exército até os 60 anos, quando durava essa idade, claro. Esparta, então, era um estado belicoso. Era uma cidade-estado voltada para a guerra. Era a única cidade que tinha um exército permanente. Estava sempre sendo treinado, sempre na iminência de um conflito qualquer. As outras cidades só organizavam seus exércitos mediante uma luta. Esparta não. Esparta organizava-se sempre para a possibilidade de uma guerra. E aconteceu então, lá pelo início do século IV a.C., o conflito entre essas duas cidades-estados. Atenas, desenvolvida, rica no pensamento e, segundo dizem, uma cidade belíssima, urbanizadíssima, e Esparta, que achou que Atenas estava se desenvolvendo muito além. O conflito entre as duas cidades ficou registrado na história como a Guerra Ateno-Peloponesiana, ou a Guerra do Peloponeso. Durou algum tempo, mas depois, diante da força da esquadra de Esparta, Atenas sobrou, perdeu a guerra sob o poder de Lisandro, o grande general espartano, que pôs Atenas de joelhos. Esparta obrigou que o governo ateniense entregasse toda a sua autonomia, podendo inclusive espartanos decidir morar em Atenas se desejasse. E eles Atenas era obrigada a receber os soldados espartanos na sua cidade. Se nós formos aos compêndios de história, do ponto de vista político, quem venceu a guerra Ateno-Peloponesiana, o conflito entre Esparta e Atenas, quem venceu foi Esparta. Esparta era uma cidade, portanto, organizada, um exército bem construído, bem montado, bem instruído, treinado, e o desfecho até mesmo qualquer um poderia prever. De modo que os espartanos se deram ao luxo, inclusive, de abandonar Esparta e ir morar em Atenas, porque era uma cidade bonita, uma cidade urbanizada, uma cidade muito rica. Mas, embora do ponto de vista político, geográfico, Atenas tenha perdido a guerra para Esparta, sob outro olhar, sob outra perspectiva, vamos perceber que a história pode ser contada de maneira diferente. Aconteceu, meus amigos, que na medida em que os espartanos, brutos, endurecidos, foram morar em Atenas e casaram-se com mulheres atenienses, aconteceu um fenômeno curiosíssimo. É que os brutos, soldados espartanos, que haviam durante toda a vida estudado artes de guerra, começou a assimilar o gosto pela cultura, pela filosofia, pelo pensamento, de modo que dentro de poucas gerações, aquela rudeza, aquela brutalidade
que era característica dos espartanos, foi minguando, foi se diluindo, foi desaparecendo. E os próprios filhos dos espartanos com as atenienses já eram crianças muito mais adelgaçadas, educadas, voltadas para as questões do pensamento, das ideias, das questões mais de profundidade. Então, do ponto de vista espiritual, considerando o mundo das ideias como um grande ganho, quem venceu a guerra não foi Esparta, foi Atenas. Foi uma vitória de profundidade, foi uma vitória de interioridade, foi uma vitória que não se mostrou aparente, transparente, visível, porque ela aconteceu dentro da alma, dentro dos espíritos, embora exteriormente tivesse Atenas sossobrado, perdido a guerra. Eu fiz essa digressão histórica para dizer aos meus amigos que às vezes assim também acontece na história individual nossa. Às vezes, irmãos, as perdas, as tragédias, as grandes bancarrotas externas são sinais de vitórias internas. Às vezes, quando crescemos muito para fora, nos tornamos impermeáveis, insensíveis ao convite de um crescimento interior. É da lei que de vez em quando o nosso império exterior vem ao chão, seja liquidado, e que diante daqueles que assistem, que observam, ficam chocados. Como é que alguém pode suportar uma derrota deste tamanho na vida? É porque a vida, com V maiúsculo, a vida ela é mais ampla. Ela não se deixa iludir ou se enganar pelos impérios exteriores, pelas vitórias externas. Às vezes nós estamos ostentando grandezas exteriores e elas às vezes dificultam o nosso acesso a conteúdos mais íntimos de maior profundidade. Então, às vezes, é exatamente numa vida arrasada, quando todos olham e veem, meu Deus, que vida errada, que vida perdida, que vida sem sentido, que vida sem importância. É exatamente, às vezes, nesse momento em que do lado humano não somos nada, é que espiritualmente estamos dando oportunidades de crescimento espiritual. Não duvidemos que a ótica do mundo espiritual quase sempre é diferente da nossa. Quase sempre aquilo que o mundo aplaude com força e entusiasmo está na razão inversa do valor da coisa. Quase sempre aquilo que o mundo festeja e se ufana, quase sempre representa uma derrota de natureza espiritual. E aquilo que para o mundo é derrota e bancarrota, do mundo psíquico, do lado de lá, representa um ganho, um nascimento diferente. E é por isso, então, que nós, ao longo da vida, vamos experimentar esses altos e baixos, esses instantes em que nós até nos ufanamos, como diria Paulo, nos jactamos, nos vangloriamos de tantos ganhos, de tanto poder,
de tanta coisa boa, exteriormente falando. Às vezes podemos conciliar. Não quer dizer que as pessoas que vivam bem estejam más ou que estejam em queda espiritual. Não. É que de maneira geral, e isso sim, quando as coisas vão muito bem do lado externo, as pessoas se anestesiam, se tornam, portanto, indiferentes aos convites espirituais. E é por isso, então, que às vezes somos arrasados. Aos olhos do mundo, nós perdemos a guerra. Aos olhos dos humanos, nós somos como Atenas, que caiu, que foi destruída diante do poder do mundo, diante de Esparta. Mas é que naquele momento estão nascendo poros espirituais, ou pelo menos eles estão se abrindo para conteúdos, para valores espirituais. A vida maior, ela tem compromisso com o espírito eterno. Se ela então achar que ela deve sacrificar uma encarnação inteira, uma encarnação que aos olhos das pessoas não tem significado nenhum, se a vida achar que deve comprometer uma vida humana ao longo de 60, 70, 80 anos em média, para que aquele espírito nasça de verdade espiritualmente, ela não mede esforços, ela não se intimida, e ela vai sacrificar uma encarnação inteira que parece não ter nenhum significado, nenhuma importância aquela pessoa nascer. Mas é porque o destino tem outros planos para aquela pessoa e já sabe que ela tem condição de crescer. Então ela apaga-se do lado de cá para acender do lado de lá. Ela perde do lado de cá para brilhar e vencer do lado de lá. É assim que nós temos de encarar a nossa vida material. Não como se fosse uma coisa plena, como se já tivéssemos alcançado um patamar, bom, agora sim, agora eu posso descansar, agora eu posso deitar no leito fofo. E quando o bercinho está prontinho, e nós então vamos deitar, aparece alguma coisa sacolejando o berço. Porque a vida não quer ninguém dormindo. Porque o animal, já dizia Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme. E Papai do Céu não quer ninguém satisfeito. Papai do Céu não quer ninguém, que ninguém ache que já chegou onde devia chegar. É assim que a gente entende essas perdas, essas coisas que parece que desorientam e tiram a pessoa do eixo, sim, porque a inclina de um outro ângulo para uma outra possibilidade mais rica do lado espiritual, do ponto de vista espiritual. Isso acontece com os bens materiais. Quantas pessoas constroem, às vezes, verdadeiros impérios? Famílias conhecidas pelo poder de dinheiro, pela potência econômica, e de uma hora para outra, através de um plano econômico, de uma guerra, de uma situação qualquer, aquilo que era um mundo invejável e invejado, ele se transforma numa perda, numa destruição terrível. E nós lamentamos, ficamos pensando, meu Deus, como pode isso acontecer na vida de alguém? Mas é porque às vezes aquele é o caminho, aquela é a maneira da pessoa chegar à sua destinação verdadeira, à sua finalidade última. Quantas vezes, e talvez aqui não tenha nenhum de vocês que não conheça um casal que se apaixonou, que construiu planos de vida a dois,
E automaticamente, logo depois, pensa-se no filhinho que deve vir. Quantos de nós já não participamos da confecção de um quarto de uma criança que está para chegar? Vamos às lojas comprando os brinquedinhos, as motivações para enfeitar as paredes da criança, naquela euforia, naquele entusiasmo que caracteriza a chegada ou a prévia chegada de um ente, de um filho dentro de casa. E quantas vezes não chega uma criança que não é a criança que esperávamos? É alguém que traz uma anomalia, uma diferença, uma deficiência. E todo aquele projeto de felicidade e alegria se contorce, se modifica. E a vida do casal, que até ali era uma expressão de euforia, vai ter um filho que durante toda a existência dessa criança vai solicitar a amizade, a proteção, o carinho dos pais. Vejam que uma encarnação dessa, de uma criança que nasce com uma deficiência mental ou física, ou ambas, grave, é uma vida improdutiva. Do ponto de vista material, é sem representação, sem significado. Alguém que vai depender o resto da existência do cuidado, da atenção dos outros. Mas é porque, de novo, essas derrotas externas, um corpo que está dependente sobre a cama, às vezes se constitui a passagem, o meio de a pessoa ingressar em valores espirituais superiores. A vida, portanto, brinca com a gente. Ela não quer deixar ninguém dormir sossegado. Então, de vez em quando, nós vamos experimentar derrotas externas, mas é porque há necessidade de plantarmos e desenvolvermos uma vitória interior. Assim aconteceu com um grande, talvez o maior império que já existiu sobre o planeta Terra, que foi o Império Romano. Lá pelos anos 400 depois de Cristo, 200, 300, começa lá um pouco no meado do século antes de Cristo, quando Pompeu invade a Palestina e coloca lá as insígnias romanas. Daí o império cresce e se desenvolve. Mas o maior império do mundo, lá pelos 400 depois de Cristo, começa a rachar. Começa a sofrer fraturas por desvios morais, corrupção, roubo, desvios diversos e, sobretudo, pela ganância de bárbaros, tribos bárbaras que cercavam Roma, ameaçando a todo momento invadir um império já enfraquecido. Entre essas tribos, entre esses bárbaros que sitiavam a cidade eterna, havia um grupo chamado visigodos, chefiados pelo general Alarico. Alarico havia sido treinado no exército romano. E quando estava prestes a assumir a posição de comandante em chefe, foi preterido por outro e saiu jurando vingança, jurando destruir a cidade que não o aceitou como comandante, como general. Organizou essa turba de gente perdida, de bárbaros perdidos, criou um exército, treinou e sitiou Roma durante vários anos.
exigindo resgates, exigindo pagamentos para que não invadisse a cidade de vez. Nessa época, vivia na cidade dos Césares Agostinho, Santo Agostinho da Igreja Católica. E esse santo, filho de Santa Mônica, decidiu interceder pela cidade junto ao grande general Alarico. Na calada da noite, Agostinho chega ao acampamento do bárbaro, adentra-lhe a tenda, e este, já de espada em punho, chama os soldados e pede explicações. Como é que haviam deixado um romano infame entrar na sua tenda? E ordena que os soldados degolem Agostinho. Os soldados têm de explicar ao grande general que se tratava de um sacerdote e que matar um sacerdote, segundo diziam, era má sorte para a vida eterna, e ninguém ousava matar um sacerdote. Foi quando então Agostinho teve a oportunidade de se ajoelhar diante de Alarico e, em clemência, pedir, exorar, implorar para que ele deixasse Roma em paz, abandonasse o seu plano de vingança. Ouviu uma gargalhada. Ouviu como resposta uma gargalhada dizendo que era a partir daquele dia que os romanos, dentro em breve, conheceriam a força e o poder dos seus exércitos. E ele não estava brincando. Daí a algumas poucas semanas, as hordas bárbaras de Alarico entrou em Roma e destruiu a cidade naquilo que ainda eram as suas pequenas e poucas reservas. Entretanto, não se sabe bem por quê. Havia ficado uma mensagem, uma lembrança no coração do general, e ele, curiosamente, ordenou aos seus soldados que destruíssem toda a cidade e matasse com a espada qualquer coisa que respirasse, mas que não se atrevessem a entrar nas igrejas cristãs. O que permitiu que várias pessoas, além de cristãos, sobrevivessem porque se organizaram e se reuniram dentro das portentosas igrejas já existentes. Os séculos rolaram. Os anos passaram. E como nós outros, de cambalhota em cambalhota, Alarico, aquela alma, foi vivendo vidas as mais diversas. Foi resgatando aqui e ali, erros e erros, os grandes e os pequenos, ao longo de uma trajetória de 1500 anos. Porque é assim que a vida espiritual faz conosco, queridos. À semelhança de um banqueiro, que a gente precisa de abrir um negócio e vai lá, pede um empréstimo. O banqueiro sabe que não pode pedir a primeira promissória no mês seguinte, porque a gente não abriu o negócio ainda. Então o banqueiro espera a gente se capitalizar, o negócio crescer, então vai e cobra-nos a fatura. Assim são as vidas, a vida maior. Assim ela age conosco. A gente comete um delito, comete uma falta, e aquilo fica como que um débito guardado ali, reservado, e a fatura não chega enquanto a gente não tem com o que pagar. Quando a gente vê essas criaturas,
pais de crianças deficientes, quando vemos uma vida abandonada à sorte ou ao azar, diríamos, é muito comum nós outros espíritas, que temos mania de tudo explicar, nós diremos, olha, o que não terá feito, hein? Às vezes a gente não tem esse despautério, essa coragem de falar para a pessoa. Mas cá com a gente fica dizendo, nossa, o que ela não terá aprontado para vir desse jeito. Eu me lembro de Emanuel uma vez, uma reunião com algumas poucas pessoas, e alguém perguntou, Emanuel, quem é o criminoso aqui? Ele disse, criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Isso quer dizer que todos nós temos débitos. Todos nós temos alguma coisa para quitar. Se nós não estamos pagando hoje, não é porque a gente não deva, é porque a gente é pobre. Como vai apresentar uma fatura quem não está capitalizado para pagar? Como é que vai mandar a cobrança se a pessoa, por ela própria, não consegue suster-se? Aí a vida da pessoa é um mar de rosas. E a pessoa diz, nossa, quanto mérito, tolinha. Ela não pode ser cobrada, não só não pode ser cobrada, Deus tem de colocar cunhas, facilidades, porque ela é tão frágil, que se deixar ela sozinha, ela sucumbe. Então essas pessoas, quando elas estão dando testemunhos verdadeiros de vida, essas pessoas, meus amigos, quase que deveriam ser invejadas por nós. Porque elas estão se encontrando com o passado, estão reagindo daquela maneira espetacular, quando nós nem sabemos quando a conta vai chegar e como nós vamos pagar essa conta. Mas a vida se incumbe de nos capitalizar, deixar que a gente cresça, desenvolva a fé, a resignação, a humildade, o instinto da caridade, do amor ao próximo. E um dia surge o carteiro, em nome do banco, dizendo, olha, a fatura. Mas nós já temos recursos, já temos condições suficientes, então tá bom, pode mandar que eu pago, e pago de uma vez. E foi assim que a alma de Alarico, 1500 anos depois, no plano astral, ouve do seu mentor que a sua próxima encarnação já estava devidamente planejada, no requinte do cuidado, para que ele pudesse quitar-se com os episódios horrorosos da Roma antiga, as mortes, as orfandades, os crimes, as perseguições, o sangue derramado. Tudo isso falava para aquela criatura que ao longo de 1500 anos foi se preparando para se reencontrar com o passado. E o guia espiritual então diz, você sabe, meu amigo, você sabe que pesam sobre ti várias acusações, vários danos. Até hoje, há criaturas lesadas por ti e que ainda alimentam ódio por tua pessoa. Está na hora de você voltar e quitar-se com os desmandos de Alarico. Então, está pronta a sua próxima reencarnação. Então, nascerás numa família paupérrima, miserável, de modo que algumas vezes terás de pedir auxílio aos outros para não morrer de fome, para passar fome. Logo cedo
sofrerás de dupla orfandade, porque a mãe irá primeiro e depois o pai. Viverás uma vida assim, às escondidas, como um pária, como um marginal da vida, nas escuras, de uma vida insignificante, de uma vida sem sentido, de uma vida sem importância. E diante, meu amigo, das grandes acusações, dos grandes malefícios feitos por ti, quando estiveres no verdor da vida física, antes dos 30 anos, com toda a força física, serão inoculados no teu tecido espiritual o bacilo de Koch, o bacilo da hanseníase, e a doença virá no teu corpo pela idade entre 27 e 28 anos, não mais. Daí, verás a face negra e cruel do mundo, que se diz já muito desenvolvido, mas que ainda aplica aos doentes da pele a mesma discriminação, o mesmo horror, o mesmo ódio dos tempos bíblicos. Passarás a viver dentro de um sanatório, não poderás votar, perderás a tua cidadania e viverás dentro daquele ambiente para que possa aprender de uma vez por todas a controlar esse seu instinto de ganância de territórios de poder. O Espírito sabe que todas aquelas providências são vindas, bem-vindas, são procedentes. Sabe que nada ali está fora do lugar, tudo faz parte do seu compromisso e aceita a empreitada, mas pergunta ao mentor que o auxilia, pergunta, mas diante de uma provação tão acerba, diante de uma vida tão difícil, tão cruel, tão ruim, será que eu não vou desistir? Será que eu não vou abrir mão? Será que eu não vou fugir da vida? Quais serão os recursos que eu terei para sair vencedor dessa próxima existência dessa maneira? E a entidade então diz a ele: as preces, as orações com que tens regado a alma, saiu daqui e chegou a esferas mais superiores. E encontrou eco num coração amigo que te é grato desde os tempos da Roma antiga. É o espírito de Agostinho Alarico, que viu que poupaste os templos cristãos e desde então te auxilia no seu soerguimento espiritual. E sabendo que você volta agora para a terra para engolir os frutos podres que espalhou na Roma dos Césares, ele se comprometeu em Jesus a ser o teu guia espiritual, será o teu auxiliar nas duras tormentas da próxima encarnação. Além disso, meu amigo, a providência divina é infinita. Conhecerás na terra o Espiritismo. Conhecerás a doutrina espírita, rapaz, e ela ser-te-ás a grande mentora dos seus caminhos do mundo. E foi assim, meus irmãos. E foi assim que no dia 12 de julho de 1902, em Borebi, interior de São Paulo, nasceu Jesus Gonçalves. Uma criança que já nasceu em extrema pobreza, miséria. Logo depois perde a mãe.
logo depois o pai, e vai vivendo assim uma vida sem serventia, como um marginal, como alguém que vive às expensas dos outros, sem nenhuma representação social. E lá no alto dos seus 27 anos, um dia sente que perde a sensibilidade na pele, belisca-se e não sente a dor do beliscão. Vai ao médico e diagnostica-se a hanseníase, a lepra. É conduzido para um hospital, para um sanatório. Mas aquela alma já estava tão capitalizada, já tinha tantos recursos, tantas benesses espirituais, que ele chegava no sanatório e ele revolucionava o ambiente. Porque havia aprendido a escrever, poeta, músico, teatrólogo. De modo que as colônias de rancenianos no Brasil, quando sabiam que Jesus Gonçalves estava para ser mudado, para ser transferido para outra colônia, todas pediam para que fosse para ela, porque sabia que onde ele chegava, ele revolucionava o local, ele fazia o local diferente, de tão pronta que estava essa criatura. Ateu. Ateu até 1940. E poeta, escreveria um soneto que dizia assim: onde andará? Onde andará um não sei que um bem, em cuja busca sou judeu errante, por onde eu passo já passou também, e quando chego já partiu um instante. Não sei se está na vida ou mais adiante, dentro da morte ou nas mansões do além, se está no amor, se está na fé, perante os dois altares que essa vida tem. Pois se a vida é um sonho, a morte um nada, o amor um pesadelo, a fé receio, por que manter-se então em luta desvairada? No entanto eu sigo, acovardado e triste, a procurar em tudo que não creio a coisa que me falta e não existe. Através da segunda esposa, porque casou-se primeiramente e ela faleceu. Na sua aplicação espiritual estava também uma vida solitária, porque ficaria viúvo 2 vezes. E é exatamente no sepultamento da segunda esposa que ela, ainda ali, num fenômeno raríssimo, ainda sendo velada, sai do corpo e vem através da mediunidade psicofônica e dá uma mensagem a uma médium presente, pedindo ao marido: Jesus, meu amigo, Jesus, meu amor, modifique esse coração, transforma esse coração para Jesus, Jesus, e onde eu estiver, eu serei a tua amiga, a tua amada, a tua companheira de sempre. E daí ele se transforma, daí ele conhece o Espiritismo, e depois vai escrever o soneto Falta, 1943, Hosana. Eis que já encontrei o grande bem, em cuja busca fujo da errante. É o facho luminoso que contém a luz que me ilumina a todo instante. E ele está na vida e mais adiante, dentro da morte nas mansões do além. Está no amor e está na fé, perante os 2 altares que esta vida tem. Pois nem a vida é arte e a vida é nada. O amor é luz, a fé é o santo meio de tornar esta luta compensada. Por isso eu sigo nos caminhos meus, a procurar em tudo quanto creio a coisa que faltava, que era Deus. Nasce o cristão Jesus Gonçalves. Nasce o espírita Jesus Gonçalves e começa logo a se corresponder com Francisco Cândido Xavier. O Chico em Pedro Leopoldo recebia as correspondências de Borebi e de outros tantos hospitais. E aquele espírito, meus amigos, estava já tão capitalizado, já sabia tanto que estava diante do seu destino para quitá-lo e andar para frente,
que chegava a fazer troça da doença dele. Tirava fotos. E a doença em Jesus consumiu-lhe mais intensamente o nariz e a coxa da perna direita. O bacilo de Koch, o bacilo da hanseníase, ele tem tropismo por alguns músculos, por algumas regiões, dependendo de cada paciente. E no caso de Jesus Gonçalves, se alojou no nariz e na perna esquerda. E ele então tirava as fotos de rosto, mandava para o Chico e dizia: Chico, se você notar alguma diferença, não se importe, amigo, sou eu, Jesus Gonçalves. E assim a correspondência avançou durante os anos de Jesus para Chico. E se prometeram entre si, que quem morresse antes iria avisar. Essa coisa de espírita, maluco. Então diriam que quem morresse mandaria um bilhete dizendo que tinha morrido, numa época em que não existia WhatsApp. E assim o Chico estava um dia, março de 1947, reunido com os dois companheiros, quando sente a presença de uma entidade luminosa vazar pela parede e fazer-se no ambiente. O Chico se emociona e diz: meus amigos, estamos recebendo aqui uma entidade de grande poder espiritual. É uma entidade banhada em luz, que eu não estou identificando de quem se trata. Eu vou me concentrar, porque seja quem for, é alguém que vem de cima. E ouve pela primeira vez a voz daquele com quem tinha se correspondido durante tanto tempo. Ô Chico! Não me conhece, Chico? Eu sou Jesus! Sou Jesus Gonçalves! Eu morri! E vim te avisar, Chico. O médium não aguentou. As emoções eram fortes demais. Porque embora o fantasma fosse todo luz, saía exatamente do nariz e da coxa esquerda 2 canhões de luz, 2 focos de luz, exatamente onde a doença mais estragou o corpo, mais acabou com o corpo de Jesus. O Chico se emocionou profundamente e caiu às lágrimas. E o espírito diz: não, Chico, não chora. Não chore, Chico, porque eu quero que você escreva por mim. Eu quero dar um aviso, eu quero mandar um recado para os meus amigos. Pega o lápis, por favor, escreva para mim, Chico, assim, irmãos. Cheguei contente ao novo dia. E ainda em pleno assombro do estrangeiro, jubiloso saltei do meu veleiro no porto da verdade e da harmonia. Bendizei com Jesus a dor sombria, na romagem de pranto e cativeiro. Nele achareis o doce companheiro para as rudes tormentas da agonia. Não desdenheis achar que aqui depura, nossas horas de amarga desventura são dádivas da lei que nos governa. As escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna. Alarico, o leproso, Jesus, o rei. Muita paz.